atividades então que o senhor desempenha na aliança? Então vamos lá. Como eu disse, a gente tem um padrão de trabalho que nos dá uma identidade, né? Então é só isso. Então dentro dessa identidade a gente tem toda uma estrutura de trabalho, né? Onde o que afere essa estrutura é o quanto o Evangelho está sendo propagado. Tem uma mensagem de um mentor espiritual na década de 40 que ele disse o seguinte: Jesus não é conhecido. O fato da Bíblia ser até hoje o livro mais editado, o mais vendido, não nos dá garantia nenhuma que ele seja o mais lido. Mesmo entre as pessoas que o leem, nós não temos garantia nenhuma que elas o estudam. E dentro dessas que o estudam, nós não temos garantia nenhuma que elas o praticam. Então, os esforços que a gente precisa envidar é nesse sentido. Uma popularização do Evangelho, para que haja o conhecimento dele, o estudo dele. Aí, as pessoas estudaram, fica mais fácil você fazer comparação. Então, o primeiro tripé, né, a primeira alça aí do nosso tripé é o estudo. Aí vem o segundo, né, que é o trabalho. Porque mão vazias, né, cabeça vazia, mão opera bobagem. Então você precisa dar trabalho. A assistência espiritual é uma boa forma de trabalhar, né? Como a ciência evoluiu, você não pode dar um passe mais de forma empírica, né? Estender a mão e ficar aqui, mas você viu, né, tal, nosso time, como é que tá, não sei o quê. Você não vai estar fazendo nada. Porque como diz André Luiz, a mente é a base de todo o fenômeno mediúnico. Então nós precisamos ter o estudo e o trabalho. Aí você coloca esses dois como bases para que qualquer pessoa que entrar no nosso movimento estude e no período mais curto possível da sua capacitação, ela vá para um trabalho. E aí a gente fecha o tripé com a fraternidade. Porque nós não temos garantia nenhuma de que o amor possa existir entre nós. Então, como nós não temos garantia, nós precisamos criar cenários onde as atitudes de amor são incentivadas. Então, por exemplo, respeito é uma atitude de amor. O amor eu não escolho, nenhum de nós aqui escolhe. Vou acordar segunda-feira, amando meu marido, amando minha esposa. Você não escolhe, né? Na verdade, amar a empresa. Né? Agora, atitudes de respeito à minha esposa, mesmo que eu olhar para ela e falar, poxa, não é com essa mulher que eu casei, tá? Mas eu respeito. Então é uma atitude que imita o amor. De tanto respeitá-la, eu vou ver coisas que eu não viria com um olhar comum. Outra atitude é a fidelidade. Puxa vida, né? Eu estou na academia, fiz regime, eu estou gostosão, inteirão aqui, minha mulher virou um bagulho. Vou trair, ó, estão me dando sopa, não. Eu vou ser fiel. Então a fidelidade é outra atitude de amor. Não sinto mais aquele enlevo, aquele desejo, mas eu vou respeitá-la. Isso eu posso escolher, né? Então aí você vai, sabe, para as atitudes que imitam o amor. Então se você conseguir, né, criar esse cenário, poxa, beleza. Aí você cria o que? A fraternidade, que é uma escolha também. Eu dou a mão para você, não é porque é uma corrente, onde o magnetismo vai passar da esquerda para a direita, que é o circuito que ele obedece. Isso é muito técnico. Então eu atendo a tecnicidade, mas atendo, poxa, estou dando a mão para o Rafael. É um cara que diverge de mim em diversos pontos, mas, puxa vida, quando eu estendo minha mão, é a dele que eu pego. Então, primeiro eu vou sentir o teu calor humano. Puxa vida, a gente teve um problema aí, trabalhávamos na empresa antes de vir no Espiritismo, e lá na empresa, mas aqui dentro há uma fidelidade, né, aos valores, porque aqui dentro dessa sala de passe, por exemplo, nós queremos a mesma coisa. Então, sabe, aí você começa a criar esse elo. Então, a gente acha, né, ou trabalha nessa direção, que no nosso modelo, se você pregar e estabelecer disciplinas onde o estudo se torna natural. Você não avança no processo sem estudo. Ah, mas então vocês estão sendo separatistas? Não, a pessoa vai ficar na nossa casa o quanto quiser, só que ela não vai evoluir. Entende? Se ela quiser ser a tia que dá o copinho de água, ela vai ser a tia que vai dar o copinho de água. Ela vai ser treinada para ser a tia do copinho de água. Só que ela não vai evoluir para outras atividades. Ah, mas você não estaria obstruindo o crescimento do ser humano? Não, é ele que está obstruindo. Porque nós temos um processo de estudo
que faz parte da nossa doutrina, que está lá escrita, amai-vos e instruí-vos, é o lema. A instrução é a única garantia que eu tenho que o indivíduo vai ser educado. Perfeito. Ok? O trabalho, porque senão você não adestra a pessoa, você não aperfeiçoa. Né? Então, se você quiser adestrar, aperfeiçoar, você precisa trabalhar. Né? E no estudo está a capacitação. Então, o indivíduo gosta de falar e não vai lá na frente falar só porque ele gosta. Puxa, mas eu dou palestra, eu dou aula no Senai, eu dou palestra para a empresa que eu trabalho, sim, mas aqui tem um outro viés. Né? Então, ele vai ser capacitado e assim por diante. Né? E a fraternidade que a gente faz N encontros, que a gente chama de vida plena, na falta, é o Carl Rogers, né? Ele criou o processo de vida plena. Então a gente faz vida plena, que é a tentativa, o esforço de criar um ambiente, como está aqui agora, onde a tensão é nula e a ameaça é zero. Então eu não estou me sentindo ameaçado pela pergunta de vocês, nem nada. Vocês não estão me ameaçando, nem tampouco estão se sentindo ameaçados pelas minhas respostas, e vocês podem até discordar delas, né? Não é altamente saudável isso? Então a gente não começa nenhuma reunião de diretoria, mesmo que seja para avaliar, vamos quebrar essa parede, sem fazer a vida plena. Por quê? Porque os nossos problemas são de ausência de fraternidade e não de não cumprimento de norma. Então, dentro da aliança, nesse processo de evolução, eu atuo muito no campo do estudo, e se eu estou no campo do estudo, eu estou capacitando as pessoas para o trabalho, e no que tange a fraternidade eu sou mais um. Então não tem nenhuma hierarquia no que tange a isso. E para poder cumprir isso, a gente se especializou, no caso, em capacitação e multiplicação de expositores, tanto para a prevenção evangélica, que para nós é o clímax da assistência espiritual, não é o passe, porque o passe por si só não opera nada. Né? Não adianta você espantar a mosca em cima do bolo. Você não pôr uma proteção, a mosca vai sentar de novo. Então a força do nosso movimento é a prevenção evangélica. É ali que reside mas ela é só 20 minutos, meia hora. Porque é a capacidade do ser humano de absorção de informação. Ele está inquieto, às vezes está com uma entidade perturbando ele. Se você colocar ele uma hora ali, o ambiente de escola é outro. Né? Mas ali é isso, são preleções curtas, mas muito, falando muito ao mental e ao sentimento. Como é que faz isso? Tem todo um conjunto de técnicas, onde a gente trabalha, criando, capacitando as pessoas para que elas comecem a formar esse processo. Então a gente faz parte hoje da equipe Mediunidade, que é para perceber que mediunidade não é o fenômeno mediúnico. Porque quem não tem a mediunidade de tarefa dificilmente vai desenvolver, e quem tem desenvolve sozinho. Então o nosso problema não é criar processos que desenvolvam a mediunidade, mas sim processos de estudo, trabalho, fraternidade, que o médium vai deitar e rolar em cima de um negócio desse, entendeu? Se você tirar o estudo, o médium é só um produtor de efeito mediúnico. Se você tirar o trabalho, ele não vai ter como desenvolver essa sua produção mediúnica. E se você tirar a fraternidade, vai ser um perturbadinho ali, receitando coisas para os outros que eles não estão longe de fazer. Então, todas as nossas atividades, independente dos títulos que eu poderia citar aqui, coordenador do movimento ABC, é só nessa direção. Como é que a gente afere se a gente está andando ou não? Como é que está o estudo? Como é que está o trabalho? Como é que está a fraternidade? Agora, tem uma briga aí de conteúdo, essência e de forma. Então, jamais vamos julgar as formas, porque vocês trabalham de uma forma diferente, mesmo sendo do movimento de aliança. Vocês trabalham de forma diferente. Mas qual é a essência? Estudo, trabalho, fraternidade. Está se mantendo a essência? Os esforços de vocês, embora de maneira diferente da minha, não divergente, mas diferente, mantém essa estrutura? Mantém. Então eu preciso aprender com você. Sabe? Aí você começa a ter... Agora a gente vai ter o que a gente chama do Dia da Aliança, né? Que vai ser num sábado o dia todo para lideranças, né? E num domingo vai ser painéis. Então a gente vai ficar lá o dia inteiro, no domingo, com um painel sobre mediunidade. Mas levando essa visão, a mediunidade como uma forma de servir Jesus, onde você estiver atuando com mais desembaraço. Você é um líder empresarial? Seja um líder empresarial, né, tendo Jesus no coração, né,
e a mediunidade para se conectar com os seus mentores. Essa empresa tem um mentor, a gente sabe disso. Esse mentor, toda vez que tiver que fazer uma coisa que beneficia a empresa, vai usar você e não o diretor que pode estar lá tendo um ataque de raiva naquele momento, entendeu? Então é isso, quer dizer, essa é a tentativa, né? A gente está tendo sucesso? Não sabemos, mas o movimento já existe há 40 e poucos anos. E uma coisa interessante, a gente não consegue medir o crescimento pelo número de casas. A gente já foi 60 casas nos anos 80 e é 300 e poucas hoje. Mas eu não sinto que o movimento cresceu por causa disso. Eu sinto que o movimento cresceu porque está cada vez mais claro a necessidade de estudo, trabalho e fraternidade. Está se falando mais nisso, né? Está se abrindo casas que não têm a preocupação ainda da assistência espiritual pautado nisso. Então a gente sabe que é uma questão de tempo só. Logo, logo ele vai abrir a casa, mas muito bem estruturada. Então toda a nossa colaboração hoje, independente dos encargos que nos dão, é nessa direção. Tá? De tentar entender, vivenciar, que é mais difícil, né? O que seja esses recursos, né? De fazer as pessoas estudarem. Amai-vos e instruí-vos. Então o amai-vos é a fraternidade e o instruí-vos é o estudo. E o trabalho é a consequência disso tudo, né? É uma tentativa boa. Muito bom, Milton. Poderíamos conversar por muitas horas. Sim, o tempo está se encerrando. Gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua colaboração, muito importante. Vocês, amigos que nos acompanharam hoje, no rodapé da página do vídeo, melhor dizendo, o endereço da nossa página no YouTube, se inscrevam. No Facebook, /Olhar Espírita, acompanhe os nossos vídeos, em breve estaremos de volta. Hoje estive com Narjara, o nosso convidado Milton, e Zé Luiz no backstage. Muito obrigado, até mais.